Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Inácio, essa é a disciplina de Laboratório de Programação ofertada pelo curso de Ciência da Computação do Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú, com conteúdo baseado na disciplina CS50 da Universidade de Harvard. Bem, dando continuidade aos nossos códigos de exemplo, eu vou ensinar agora como que você pode utilizar argumentos de linha de comando. Um argumento de linha de comando é um número, uma palavra ou um conjunto de informações que você passa além do nome do programa que você está digitando na linha de comando. Já vimos argumento de linha de comando em vários programas. Por exemplo, quando você usa o compilador GCC e passa o nome de um código-fonte. GCC é o nome do programa, inteiros.c é o argumento. Você pode ter mais de um argumento. Lembra que quando nós quisemos transformar o código-fonte em um arquivo executável com um nome específico, nós utilizamos a opção "-o" e demos um nome para a saída, para o arquivo de saída. Se eu não der essa opção "-o" com o nome inteiros, o meu arquivo inteiros.c vai se transformar num arquivo chamado a.out. Quando eu ofereço essa opção extra, "-o inteiros", eu estou dizendo ao GCC para pegar o parâmetro inteiros.c e transformar ele num arquivo binário chamado inteiros. Inteiros, sem o ponto .c, vai ser o meu arquivo de saída. E "-o inteiros e inteiros.c são todos os argumentos que eu estou passando para o compilador GCC. E "-o inteiros e inteiros.c são todos os parâmetros que eu estou passando para o compilador GCC. Nós aprenderemos então, nessa sequência de códigos, como utilizar parâmetros de linha de comando dentro dos nossos programas. Para isso, nós precisamos mudar a construção da nossa função main. Até agora, nós vimos construindo a nossa função com um parâmetro void. Isso significa dizer explicitamente para o compilador que a minha função main não aceita argumentos de linha de comando. Para aceitar argumentos de linha de comando, eu tenho que introduzir duas variáveis dentro dos parênteses da minha função main. Uma do tipo int, chamada argc, outra do tipo string, chamada argv. Bom, na verdade, o meu argv é um vetor de strings. Então, você deve lembrar que se um string é um vetor de caracteres, um vetor de strings é uma matriz de caracteres, onde cada elemento do meu argv vai ser uma string e eu posso acessar cada elemento de uma string específica através da sua posição. Nós vimos isso quando eu mostrei no vídeo anterior a string words, onde eu criei um vetor de strings chamado words. No words índice 0 eu adicionei a palavra hi, no words índice 1 eu adicionei a palavra by. Eu tenho então o words 0 numa posição de memória, o words 1 noutra posição de memória, cada uma delas ocupando espaço suficiente para preencher a string, além de um caractere nulo. Eu posso então acessar a palavra words 0, que é a palavra hi, ou o words 1, que é a palavra by, mas eu posso também acessar os caracteres individuais. Então, a partir de word 0, eu pego o caractere 0, o caractere 1, o caractere 2 ou o caractere 3, que correspondem às letras H, I, exclamação e o caractere nulo. A partir de words 1, eu pego o caractere 0, caractere 1, caractere 2, 3 e 4, que correspondem às letras B, Y, E, exclamação e o terminador de string. Então, já sabemos que argv é uma matriz de caracteres ou um vetor de strings. E como que nós podemos utilizar eles? Bem, a primeira coisa que nós precisamos saber é que a variável argc ela conta quantos parâmetros foram passados na linha de comando. Esses parâmetros incluem o próprio nome do programa e todas as informações extras que você adicionou ao lado do seu programa. Enquanto o argv pega os parâmetros individuais.
Então, o argv índice 0 vai ser o nome do seu programa, o argv índice 1 vai ser o primeiro argumento, o argv índice 2 o segundo argumento e assim por diante. No nosso exemplo bem simples, eu vou digitar um código que espera que o usuário digite o nome dele após o nome do programa. Mas, para eu poder testar, eu vou fazer uma comparação. Se o argc, ou seja, a quantidade de parâmetros, for igual a 2, por que 2? Porque eu tenho o nome do programa e o nome do usuário. Então, eu vou exibir a frase onde eu vou utilizar um lugar reservado e eu vou preencher esse lugar reservado com o primeiro argumento. Lembra, o primeiro argumento é o primeiro nome depois do nome do seu programa, ou a primeira string depois do nome do seu programa. Se o usuário não fornecer 2 parâmetros, ou seja, se ele fornecer só o nome do programa, ou se ele fornecer mais de um argumento, eu vou imprimir Olá Mundo. Supondo que o nosso código está funcionando, eu posso então compilar ele e, não havendo erro, eu posso executá-lo. Se eu fornecer somente o nome do programa, eu vou receber a mensagem Olá Mundo. Mas se eu fornecer um parâmetro, eu vou receber a mensagem Olá Inácio. E o que acontece se eu fornecer mais de um parâmetro? Novamente, eu vou receber a mensagem Olá Mundo, porque o meu programa só está pronto para tratar um argumento além do nome do programa. Se eu tiver menos que um ou mais que um, o programa vai tratar tudo como igual e simplesmente exibir a mensagem Olá Mundo. Bem, e como que eu posso utilizar essas ideias? Isso vai ficar para um exercício que vocês vão ter que fazer para essa etapa, que é um exercício de criptografia. Na verdade, 2 exercícios de criptografia. Exercícios relativamente simples. E em que consiste a criptografia? Basicamente no que nós já temos visto desde o início do semestre. Eu tenho uma entrada e uma saída. A entrada eu chamo de texto plano e a saída eu chamo de texto cifrado. E dentro da caixa, o algoritmo é o algoritmo de cifra ou de criptografia. Na prática, nós temos uma informação extra de entrada, que nós chamamos de chave. A chave é um código que somente emissor e destinatário devem conhecer e, com isso, poder criptografar ou descriptografar a mensagem. Por exemplo, se nós utilizarmos um famoso algoritmo de César, sim, esse algoritmo é atribuído ao imperador Júlio César. E em que ele consiste? Você pega um texto qualquer e desloca, a partir da chave, as letras uma determinada quantidade de vezes. Por exemplo, se você pegar a letra I, ela deve ser transformada, por exemplo, na letra H. Bem, mas como nós sabemos, dentro do computador, letras são utilizadas como números, são armazenadas como números. Então, nós podemos converter cada uma dessas letras para o seu código correspondente em ASCII. E dessa forma fica mais fácil a gente adicionar um, transformando 73 em 74, 76 em 77 e assim por diante. Uma vez que nós transformamos cada caractere no seu código ASCII, na verdade nem precisamos fazer isso, porque já sabemos que se eu tenho um caractere, eu posso visualizar ele como caractere ou como código ASCII dele, vendo ele como inteiro. Então eu posso somar 1 a esses caracteres. Uma vez que eu somei 1, 2, 3, qualquer valor que seja, eu posso converter de volta isso para caracteres ASCII. Ou seja, se eu tenho essa mensagem de entrada do lado esquerdo, eu posso somar 1 aos caracteres e obter o meu texto cifrado do lado direito. É isso aí, pessoal. Eu sou o professor Inácio e essa é a disciplina de Laboratório de Programação.